Você está se cansando tentando controlar uma plateia que quase nunca está olhando para você. Essa é uma verdade dura, mas também é uma das verdades mais libertadoras que você pode aceitar. Você passa horas imaginando o que disseram sobre você. Relembra uma frase que falou errado, revisa uma conversa antiga, pensa se pareceu fraco, carente, inseguro, estranho, distante, frio, intenso demais ou insuficiente. Você muda o jeito de agir para evitar julgamento. Mede palavras, calcula respostas, finge indiferença quando quer aceitação, finge força quando está tentando ser aprovado. E no fundo, você vive como se todos estivessem assistindo. Mas a maioria das pessoas não está. Elas estão ocupadas demais, tentando sobreviver às próprias inseguranças. Elas também estão preocupadas com a própria imagem, também estão revendo o que falaram, também estão tentando parecer bem, também estão procurando sinais de rejeição, também estão tentando esconder medos que nunca admitem em voz alta. Você não é o centro da mente delas, você é o centro da sua. Quando essa verdade entra de verdade, ela muda a forma como você anda, fala, decide e se posiciona. Porque grande parte da sua prisão emocional nasce de uma ilusão. A ilusão de que você está sendo observado, avaliado e lembrado o tempo inteiro. E enquanto acredita nisso, você deixa de viver com firmeza. Você vive se ajustando. O estoicismo ensina algo simples e profundo. Você não controla a opinião dos outros. Você controla sua conduta. Você não controla a memória dos outros. Você controla seus princípios. Você não controla se alguém te entende. Você controla a clareza com que age. Você não controla se será aprovado. Você controla se consegue se respeitar depois da escolha. Essa é a ponte para a liberdade. Hoje, eu vou te mostrar como parar de viver como prisioneiro da aprovação. Você vai aprender por que as pessoas pensam menos em você do que sua mente imagina. Vai entender por que tentar controlar a percepção dos outros destrói sua paz. Vai ver como transformar rejeição, indiferença e julgamento em força interior. E principalmente vai descobrir como agir com dignidade sem precisar ser entendido por todos. Antes de continuar, deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal O Grande Estoico. Não como uma interrupção, mas como um compromisso com essa ideia. Você está aqui para treinar a mente, não para alimentar inseguranças. E escreve nos comentários exatamente esta frase: a partir de hoje, sou uma nova pessoa. Escreva também seu país, sua cidade ou o local de onde está assistindo. Isso tem um propósito. Quando alguém vê pessoas de lugares diferentes assumindo o mesmo compromisso, entende que essa luta não é individual. Existem homens e mulheres no mundo inteiro cansados de viver para a aprovação, buscando disciplina, clareza e autodomínio. Seu comentário pode ser o sinal que outra pessoa precisava para voltar para si. Número 1. Ninguém está pensando em você tanto quanto você imagina. O problema comum é simples. Você acredita que está sendo observado o tempo inteiro. Você tropeça nas palavras e passa o dia revendo a cena. Fala algo em uma reunião e imagina que todos notaram seu nervosismo. Publica algo e fica verificando quem viu, quem reagiu, quem ignorou. Entra em um lugar e pensa que todos estão avaliando sua roupa, sua postura, seu corpo, sua energia, seu sucesso, seu fracasso. Essa sensação parece real, mas, na maioria das vezes, é apenas a mente ampliando sua própria importância dentro da percepção alheia. Existe um peso enorme em viver assim. Você entra em uma conversa sem estar inteiro na conversa. Parte de você está falando. Outra parte está se assistindo. Você tenta parecer natural, mas está monitorando cada gesto. Tenta se expressar, mas edita a própria verdade antes que ela saia. Tenta estar presente, mas está preocupado com a imagem que está deixando. Isso não é presença, é performance.
O conceito estoico aqui é o retorno ao que depende de você. Epicteto ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A impressão que os outros formam de você nunca está totalmente sob seu comando. Você pode agir com clareza, respeito e honestidade, mas não pode entrar na mente de outra pessoa e organizar a interpretação dela. Quando você tenta fazer isso, perde energia. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que perdemos tempo demais olhando para o que os outros fazem, dizem ou pensam, em vez de olhar para a nossa própria ação. Isso é direto. O que o outro pensa é instável. O que você faz é seu campo de treino. A maioria das pessoas está ocupada demais com a própria vida para manter um arquivo detalhado dos seus pequenos erros. Aquela frase que você repetiu mentalmente por dias, talvez tenha sido esquecida em minutos. Aquele momento constrangedor que você carregou por anos, talvez tenha desaparecido da memória dos outros na mesma semana. Aquela rejeição que virou uma sentença dentro de você, talvez tenha sido apenas um episódio passageiro para quem estava do outro lado. Isso não diminui sua dor, mas devolve proporção. Sua mente transforma alguns momentos em monumentos. O mundo, muitas vezes, já seguiu. A aplicação prática começa com uma pergunta. Eu tenho prova de que estão pensando nisso ou estou apenas preso à minha própria vergonha? Essa pergunta corta o exagero. Depois, use outra. Mesmo que alguém tenha notado, isso muda meu dever agora? Na maioria das vezes, não muda. Se você falou mal, corrija. Se agiu de forma inadequada, peça desculpas. Se precisa melhorar, melhore. Mas não transforme cada erro social em uma sentença contra seu valor. A mente ansiosa quer revisar para se proteger, mas a revisão sem ação vira prisão. Você não precisa repetir uma cena 100 vezes para aprender uma lição. Uma vez, com honestidade, basta. Faça assim. Identifique o fato, extraia a lição, volte para a vida. Fato. Eu falei de forma confusa. Lição. Da próxima vez vou respirar antes de responder. Retorno. Agora eu sigo. Simples, firme, prático. O estoico não vive tentando apagar toda imperfeição. Ele aprende, corrige e continua. Ele entende que a dignidade não nasce de parecer impecável. Nasce de agir com consciência. Você não precisa ser lembrado como perfeito. Precisa ser alguém que melhora. E quando aceita que ninguém está pensando tanto em você, algo se solta. Você fala com mais naturalidade. Decide com menos medo. Erra sem transformar o erro em identidade. Entra nos ambientes sem imaginar uma câmera invisível seguindo cada movimento. Essa é a primeira liberdade. Você para de viver como réu de um julgamento que, muitas vezes, nem está acontecendo. Número 2. Você não controla a opinião dos outros. O problema comum é a tentativa constante de gerenciar a percepção alheia. Você explica demais, justifica demais, tenta provar que não quis dizer aquilo, tenta corrigir cada mal-entendido. Tenta mostrar que é bom, forte, leal, inteligente, maduro, confiável. E quando alguém não entende, você sente que falhou. Mas talvez o erro esteja na expectativa. Você acredita que, se falar da forma certa, todos vão compreender. Se agir da forma certa, todos vão reconhecer. Se for justo, todos vão ser justos com você. Se mostrar seu valor, todos vão enxergar. A realidade é mais dura. Algumas pessoas vão interpretar você a partir das feridas delas, outras a partir da inveja, outras a partir da pressa, outras a partir da imaturidade, outras simplesmente não terão interesse em entender. E algumas já decidiram quem você é antes mesmo de ouvir sua versão. Isso não está sob seu controle. O conceito estoico é separar reputação de caráter. Reputação é o que circula sobre você. Caráter é o que você cultiva dentro de você. Reputação depende da mente de muitos. Caráter depende da sua conduta. Reputação muda com boatos, humor, interesse e conveniência.
Caráter se constrói com escolhas repetidas. O erro de muita gente é sacrificar caráter para salvar reputação. A pessoa mente para parecer melhor. Finge concordar para ser aceita. Se diminui para evitar rejeição. Explica demais para não perder aprovação. Aceita desrespeito para não ser vista como difícil. Aparentemente, está preservando a imagem. Por dentro, está perdendo o próprio eixo. O estoico escolhe o caminho inverso. Ele cuida da conduta, fala com clareza, age com justiça, corrige quando erra, mas não passa a vida tentando controlar cada versão que criam sobre ele. A aplicação prática é dizer uma vez, com calma, o que precisa ser dito. Uma vez, não 10, não em longos textos movidos por ansiedade, não em discursos para convencer quem está decidido a não ouvir. Diga com respeito, seja preciso, assuma sua parte se houver algo a assumir. Depois permita que o outro pense o que quiser. Isso exige força, porque o ego quer ser entendido por todos. O ego quer limpar a própria imagem imediatamente. O ego não suporta a ideia de alguém carregando uma versão incompleta. Mas a maturidade entende que ser mal interpretado, às vezes, é parte do custo de viver com verdade. Você não precisa deixar tudo sem resposta, mas também não precisa transformar sua vida em defesa permanente. Antes de se explicar, pergunte: essa pessoa quer entender ou quer apenas vencer? Minha explicação vai trazer clareza ou só alimentar mais desgaste? Eu estou falando por consciência ou por medo de desaprovação? Já fui claro o suficiente? Se você já foi claro, pare. A frase prática é: eu sou responsável pela minha intenção e pela minha conduta. Não sou dono da interpretação do outro. Repita isso quando sentir vontade de perseguir a aprovação. Um homem ou uma mulher livre não vive tentando entrar na mente de todos para organizar sua imagem. Isso é impossível. E o impossível, quando vira obrigação, destrói a paz. Cuide do que depende de você. Seja honesto, seja firme, seja educado, seja coerente, seja responsável. E aceite que algumas pessoas ainda vão enxergar outra coisa. Isso não precisa te quebrar, porque a sua consciência deve pesar mais que a opinião de quem não conhece sua luta inteira. Número 3. A necessidade de aprovação te torna manipulável. O problema comum é querer ser aceito a qualquer custo. Quando você precisa demais de aprovação, começa a negociar coisas que não deveria negociar. Negocia limites, negocia valores, negocia tempo, negocia dignidade, negocia verdade. Negocia até sua paz para continuar pertencendo a lugares que talvez nem respeitem quem você é. Essa é uma prisão silenciosa. Você diz sim, querendo dizer não. Ri de coisas que não acha graça. Aceita convites que drenam sua energia. Mantém conversas que não constroem. Esconde opiniões para não desagradar. Tolera atitudes que machucam porque tem medo de perder presença. A necessidade de aprovação parece social, mas é espiritual. Ela mostra que você ainda não construiu uma casa firme dentro de si. O conceito estoico aqui é autodomínio. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não governa a si mesmo. Se uma pessoa consegue te controlar oferecendo aceitação ou retirando atenção, então ela possui uma chave emocional sobre você. Se o medo de rejeição decide suas escolhas, você não está livre. Está obedecendo a uma ameaça invisível. A aprovação vira uma coleira quando você precisa dela para se sentir inteiro. Pense em 2 comportamentos. Uma pessoa entra em um ambiente e quer ser vista. Ela força a presença. Fala mais do que precisa. Tenta impressionar. Busca sinais de aprovação. Se alguém não reage, ela se desestabiliza. Outra pessoa entra no mesmo ambiente e permanece centrada. Ela cumprimenta com respeito. Fala quando tem algo a dizer. Escuta sem ansiedade.
Não tenta comprar atenção. Se é acolhida, tudo bem. Se não é, continua inteira. A diferença é clara. A primeira está pedindo valor. A segunda está vivendo a partir de um valor interno. A aplicação prática é treinar pequenas recusas. Diga não quando for não. Sem discurso, sem agressividade, sem culpa excessiva. Não posso. Não quero. Prefiro não fazer isso. Hoje não. Isso não está alinhado com o que preciso agora. No começo parece duro, porque a mente treinada para agradar sente culpa quando se posiciona, mas culpa não é sempre sinal de erro. Às vezes, é apenas o desconforto de abandonar um padrão antigo. Também treine ficar sem explicar cada escolha. Você não precisa apresentar uma tese para justificar um limite. Algumas explicações são úteis, outras são pedidos disfarçados de permissão. Quando você sabe que agiu com respeito, a explicação pode ser simples. A necessidade de aprovação enfraquece sua postura porque te deixa previsível. Basta alguém ameaçar afastamento, crítica ou silêncio, e você muda. Basta alguém elogiar, e você se prende. Basta alguém desaprovar e você se retrai. O estoico pratica o oposto. Ele prefere ser respeitado por sua coerência do que aceito por sua submissão. Ele entende que algumas perdas protegem. Algumas rejeições limpam o caminho. Alguns afastamentos devolvem paz. Nem todo lugar que te aceita te fortalece. Nem toda pessoa que te aprova te respeita. A frase prática é: eu não preciso trair meus princípios para ser aceito. Leve isso para o dia. Antes de agradar, pergunte: estou sendo gentil ou estou me abandonando? Existe diferença. Gentileza nasce da força. Abandono nasce do medo. Quando você para de vender sua paz por aprovação, algumas pessoas estranham. Elas estavam acostumadas com sua disponibilidade sem limite. Mas quem se incomoda com seu limite talvez se beneficiava da sua ausência de limite. Aceite esse desconforto. A liberdade começa quando você suporta não ser aprovado por todos. Número 4. A indiferença dos outros. Não é tragédia, é liberdade. O problema comum é interpretar a indiferença como rejeição absoluta. Alguém não responde e você imagina desprezo. Alguém não elogia e você se sente invisível. Alguém não percebe seu esforço e você pensa que não tem valor. Alguém segue a vida sem te procurar e você transforma isso em prova de que não importa. Mas a indiferença dos outros nem sempre é crueldade. Muitas vezes é apenas vida. As pessoas têm preocupações, medos, desejos, contas, famílias, inseguranças, feridas, distrações. Elas esquecem, elas se ocupam, elas se perdem nelas mesmas. Elas não estão necessariamente contra você. Muitas vezes apenas não estão voltadas para você. Isso pode doer no ego, mas também pode libertar a alma. O conceito estoico é aceitar a realidade sem acrescentar sofrimento desnecessário. A realidade pode ser: essa pessoa não me procurou. O sofrimento acrescentado é: logo eu não valho nada. Perceba a diferença. A primeira frase é um fato. A segunda é uma interpretação dolorosa, e interpretações podem ser examinadas. Quando você entende que nem toda ausência é uma sentença contra seu valor, para de reagir como se cada silêncio fosse humilhação. Você começa a observar com mais sobriedade. Algumas ausências mostram falta de reciprocidade. Outras mostram apenas fases da vida. Outras revelam que você estava esperando demais de quem não podia ou não queria oferecer tanto. Em todos os casos, a resposta estoica é a mesma. Volte para o que depende de você. Você não controla quem te escolhe. Controla se continua se escolhendo. Não controla quem reconhece seu esforço. Controla se continua agindo com excelência. Não controla quem fica. Controla se mantém dignidade quando alguém vai embora. A indiferença pode ser uma professora. Ela ensina que você não deve colocar toda a sua identidade na atenção alheia.
Ensina que ser visto não é o mesmo que ser valioso. Ensina que o mundo não precisa te aplaudir para você fazer o que é certo. Ensina que silêncio externo pode ser convite para a construção interna. A aplicação prática é parar de perseguir sinais. Pare de verificar se a pessoa viu. Pare de medir seu valor por reação. Pare de transformar cada curtida, visualização ou resposta em termômetro da sua importância. Isso cria vício emocional. Defina uma regra. Se algo exige clareza, converse diretamente. Se não exige, não fique se alimentando de sinais ambíguos. A mente ansiosa ama pistas. O estoico prefere fatos. Se alguém se importa, observe consistência. Se não há consistência, aceite a informação. Não com amargura, com maturidade. A frase prática é: a falta de atenção dos outros não define meu valor. Isso é essencial. Você pode ser ignorado e ainda ser digno. Pode ser esquecido por alguém e ainda ser inteiro. Pode não receber aplauso e ainda estar no caminho correto. A indiferença do mundo deixa de ser ameaça quando você constrói uma relação sólida consigo. Você passa a fazer o que precisa ser feito mesmo sem plateia. Treina sem postar. Estuda sem anunciar. Ajuda sem transformar tudo em espetáculo. Cuida da mente sem depender de elogio. Cresce em silêncio. E existe poder nisso, porque quem precisa sempre ser visto, age para a plateia. Quem consegue agir sem plateia, age por caráter. Número 5. A maioria das relações é condicional, e aceitar isso te torna mais sóbrio. O problema comum é esperar permanência absoluta de pessoas que se aproximaram por circunstâncias. Essa verdade pode doer, mas precisa ser dita com calma. Muitas relações dependem de contexto, interesse, utilidade, fase, conveniência, afinidade momentânea ou benefício emocional. Isso não significa que todas as pessoas são ruins. Significa que seres humanos são limitados. Muitos se aproximam enquanto existe valor para eles, valor social, valor emocional, valor prático, valor de status, valor de companhia, valor de apoio. Quando esse valor muda, a presença muda. Você vê isso quando perde posição, quando para de agradar, quando impõe limites, quando deixa de ser útil, quando passa por uma fase difícil, quando não consegue oferecer a mesma energia. Quando começa a escolher a si mesmo. Algumas pessoas permanecem, outras desaparecem. A mente imatura chama todo desaparecimento de traição. A mente estoica observa com mais precisão. Ela entende que cada afastamento revela a natureza do vínculo. E essa revelação, mesmo dolorosa, é útil. O conceito estoico é ver a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Marco Aurélio se preparava para lidar com pessoas difíceis, não para odiá-las, para não ser surpreendido por comportamentos humanos comuns. O estoico não vive esperando pureza perfeita do mundo. Ele entende a fragilidade humana. Por isso sofre menos com ilusões quebradas. Isso não torna você frio, torna você mais lúcido. Você continua amando, continua sendo leal, continua oferecendo presença verdadeira, mas para de esperar profundidade de quem só sabe oferecer conveniência. Para de entregar o lugar mais íntimo da sua vida a quem só aparece quando precisa. Para de chamar qualquer proximidade de amizade. Para de confundir intensidade com compromisso. A aplicação prática é observar reciprocidade sem desespero. Pergunte: essa pessoa só aparece quando precisa de mim? Ela respeita meus limites? Ela celebra minhas vitórias ou fica desconfortável com elas? Ela me escuta ou apenas me usa como apoio? Quando eu paro de procurar, existe movimento do outro lado? Eu me sinto em paz depois do contato ou drenado? Essas perguntas não servem para criar paranoia, servem para criar discernimento.
O estoico não implora a presença, ele observa a realidade e ajusta a distância. Se a relação é rasa, não entregue profundidade demais. Se a pessoa é inconsistente, não construa sua paz sobre ela. Se alguém só te valoriza quando perde acesso, não confunda a reação tardia com amor maduro. A frase prática é: eu aceito a verdade dos vínculos sem perder minha dignidade. Aceitar que algumas relações são condicionais não deve te tornar amargo. Deve te tornar mais responsável na escolha de quem recebe sua energia. Existe beleza em relações verdadeiras. Elas existem, mas são raras. E justamente por serem raras, não devem ser confundidas com qualquer presença. A sobriedade emocional protege seu coração sem endurecê-lo. Você aprende a não se entregar com pressa. Aprende a permitir que o tempo revele. Aprende a olhar atitudes, não promessas. Aprende que presença real se confirma em consistência, não em palavras bonitas durante momentos convenientes. Quando você aceita isso, para de implorar para pessoas ficarem. Você se torna mais seletivo, mais silencioso, mais firme, mais atento. E, paradoxalmente, suas relações melhoram, porque você deixa de se relacionar a partir do medo e começa a se relacionar a partir da verdade. Número 6. Ninguém vem te salvar. E essa é a sua virada. O problema comum é esperar uma força externa para começar. Você espera motivação, espera alguém acreditar em você, espera o mentor ideal, espera a oportunidade perfeita, espera a fase certa, espera ser escolhido, espera que alguém veja seu potencial e te puxe para cima. Espera que a vida fique mais clara antes de agir. Enquanto espera, o tempo passa. Essa talvez seja a verdade mais dura e mais necessária. Ninguém vem te salvar. Não da forma como sua mente gostaria. Pode haver pessoas que ajudam, conselhos que orientam, oportunidades que abrem portas, relações que fortalecem. Mas ninguém pode fazer por você o trabalho interno que só você pode fazer. Ninguém pode treinar sua disciplina por você. Ninguém pode organizar sua mente por você. Ninguém pode tomar posse da sua vida no seu lugar. O conceito estoico aqui é responsabilidade radical. Não significa que tudo é culpa sua. Isso seria injusto. Significa que a sua próxima ação é sua. Sua postura é sua disciplina é sua, seu retorno ao caminho é seu. Sua resposta ao que aconteceu é sua. Epicteto viveu uma condição difícil e ainda assim ensinou liberdade interior. Isso não foi teoria vazia. Foi uma prova de que existem circunstâncias duras, mas também existe um espaço interno que precisa ser defendido. Quando você entende que ninguém vem te salvar, duas coisas podem acontecer. Você pode se desesperar ou pode acordar. O estoico acorda. Ele para de terceirizar a própria transformação, para de culpar o mundo por cada atraso, para de esperar que alguém o obrigue a ser disciplinado, para de tratar a própria vida como algo que deve ser resgatado de fora. A aplicação prática é assumir uma área hoje, não 10, uma. Escolha a área que mais está pedindo maturidade: corpo, finanças, trabalho, estudo, casa, relacionamento, espiritualidade, rotina, sono, emocional. Depois pergunte: qual ação mínima prova que eu comecei a me salvar? Mínima, não perfeita. Se é o corpo, caminhe. Se são finanças, anote gastos. Se é estudo, leia por 20 minutos. Se é trabalho, resolva uma pendência. Se é emocional, pare de enviar mensagens movidas por carência. Se é ambiente, arrume o quarto. Se é disciplina, acorde no horário combinado. Autossalvação começa no básico. Muitos querem grandes mudanças, mas desprezam pequenas obediências. Querem uma vida nova sem uma rotina nova. Querem autoestima sem cumprir a própria palavra. Querem respeito sem limites. Querem paz sem renúncia. Não funciona. A frase prática é:
Hoje eu faço a parte que depende de mim. Essa frase remove drama e cria direção. Você não precisa resolver tudo hoje. Precisa parar de abandonar tudo hoje. Precisa mostrar a si mesmo que ainda existe comando, que ainda existe escolha, que ainda existe um passo. O homem ou a mulher que se reconstrói carrega uma presença diferente. Não porque a vida ficou fácil, mas porque parou de esperar permissão. Existe uma quietude em quem sabe que se levantou por conta própria muitas vezes. Essa quietude não precisa ser exibida, ela aparece no olhar, na fala, nos limites, na forma de não implorar. Quem se salva com disciplina não se vende tão facilmente por migalhas de aprovação, porque sabe o preço que pagou para ficar de pé. Número 7. O tempo apaga muita coisa que sua mente ainda carrega. O problema comum é continuar segurando momentos que já morreram na memória dos outros. Você carrega uma vergonha antiga, uma rejeição, uma frase mal colocada, uma situação em que se sentiu pequeno, um episódio que parece ter marcado sua imagem para sempre. Mas talvez, para os outros, aquilo tenha sido apenas um momento breve. Talvez tenham esquecido. Talvez nunca tenham dado o peso que você deu. A mente humana tem uma tendência a registrar dor com força. Quando algo fere nossa imagem, parece permanente. O ego transforma o episódio em identidade. Você não pensa, eu vivi um momento difícil. Você pensa, eu sou aquilo, e então começa a se comportar como alguém preso a uma lembrança. O conceito estoico é entender a impermanência. Tudo passa. Impressões passam, comentários passam, vergonhas passam, a atenção das pessoas passa. O que parece enorme hoje pode ser irrelevante daqui a algum tempo. Mas a mente que rumina mantém vivo o que a realidade já soltou. Marco Aurélio refletia sobre como a fama, a memória e o julgamento humano são instáveis. Pessoas que antes eram comentadas desaparecem da lembrança. Grandes ruídos se tornam silêncio. O que parecia tão sério perde força diante do tempo. Isso não significa que nada importa. Significa que você precisa dar proporção ao que te prende. A aplicação prática é perguntar: isso ainda existe no mundo ou só existe na minha repetição mental? Essa pergunta é forte. Às vezes, o acontecimento acabou. A conversa acabou. A pessoa seguiu. O ambiente mudou. Mas você continua reencenando tudo internamente. Você se torna o guardião da própria humilhação. O mundo soltou. Você não. Se houve algo a corrigir, corrija. Se houve dano, repare. Se houve aprendizado, registre. Mas depois solte. Soltar não é dizer que não doeu. É dizer que você não aceita viver preso ao mesmo episódio para sempre. Outra prática. Imagine que um amigo te contasse a mesma situação. Você condenaria essa pessoa por anos? Diria que ela perdeu valor para sempre? Reduziria toda a identidade dela a um momento? Provavelmente não. Então por que faz isso consigo? A frase prática é: eu aprendo com o episódio, mas não moro nele. Use sempre que uma vergonha antiga voltar. O tempo apaga muita coisa, mas a mente precisa cooperar. Se você continua alimentando a lembrança com emoção diária, ela permanece atual. Cada replay é uma renovação do contrato. Cada revisão sem lição mantém a cena viva. Você não precisa renovar esse contrato. O estoico não vive amarrado ao próprio passado. Ele honra a lição e segue. Ele entende que dignidade também é permitir que versões antigas morram. Você não é obrigado a continuar sendo a pessoa daquele momento. Se aprendeu, se amadureceu, se corrigiu sua conduta, se hoje enxerga melhor, então caminhe como alguém que já recebeu a lição. Há uma liberdade profunda em deixar o tempo fazer o trabalho dele. Não carregue por anos algo que os outros esqueceram em dias. Número 8. Ser mal interpretado. Não é uma emergência. O problema comum é tratar todo mal entendido como uma crise.
Alguém interpreta seu silêncio como arrogância, interpreta seu limite como frieza, interpreta sua mudança como desprezo, interpreta sua ausência como ataque, interpreta sua firmeza como dureza, e você sente uma urgência quase física de corrigir tudo. Mas nem toda interpretação errada exige uma corrida para a defesa. Algumas exigem clareza, outras exigem silêncio, outras exigem tempo. Outras apenas revelam o filtro de quem interpretou. O conceito estoico é governar a reação. Você não precisa responder a tudo no impulso, não precisa entrar em cada narrativa, não precisa lutar contra toda a versão incompleta. Se fizer isso, passará a vida tentando apagar incêndios que outras pessoas acenderam dentro da própria cabeça. A aplicação prática é classificar o mal-entendido. Primeiro, existe uma relação importante e madura aqui? Segundo, minha explicação pode realmente ajudar? Terceiro, eu errei em algo concreto? Quarto, estou querendo esclarecer por consciência ou apenas por ansiedade? Se a relação é importante, a pessoa tem abertura e existe algo real a esclarecer, fale. Com calma, sem acusação, sem desespero. Use palavras simples. Quero esclarecer algo. Minha intenção foi esta. Entendo que você possa ter interpretado de outra forma. Se eu errei no modo, eu corrijo. Mas preciso ser honesto sobre o que realmente aconteceu. Isso é maturidade. Mas se a pessoa não quer ouvir, se distorce tudo, se busca conflito, se usa sua explicação contra você, talvez o silêncio seja mais digno. O silêncio não é sempre fraqueza. Muitas vezes é recusa de participar de confusão inútil. A frase prática é: eu não preciso entrar em toda a versão criada sobre mim. Isso protege sua energia. O excesso de pensamento cresce quando você tenta vencer todos os tribunais invisíveis. Um na família, outro no trabalho, outro nas redes, outro no relacionamento, outro entre pessoas que nem conhecem sua vida inteira. Você se torna advogado permanente da própria imagem. Isso cansa. E pior, nunca termina. Porque sempre haverá alguém disposto a interpretar você pela metade. O estoico escolhe onde vale a pena falar e onde vale a pena deixar que o tempo responda. A consistência responde muito. Sua postura responde. Seu histórico responde. Seus limites respondem. Sua calma responde. Você não precisa transformar cada mal-entendido em um discurso. Às vezes, a melhor defesa é continuar vivendo de modo coerente. Quem precisa entender com maturidade talvez entenda. Quem quer distorcer, encontrará material até no seu silêncio. Então volte ao centro. Seja claro quando necessário. Seja humilde quando errar. Seja firme quando for preciso. Mas não se torne escravo da necessidade de ser interpretado corretamente por todos. Ser mal interpretado não é agradável, mas também não é o fim da sua paz. Número 9. A calma é mais forte que a defesa desesperada. O problema comum é reagir com intensidade quando se sente ameaçado. Alguém critica, você aumenta a voz. Alguém questiona, você se justifica demais. Alguém provoca, você tenta vencer imediatamente. Alguém duvida, você sente necessidade de provar na hora. Essa reação parece força, mas muitas vezes revela dependência. Quando você precisa convencer desesperadamente, mostra que a opinião do outro entrou no centro. Quando precisa vencer toda discussão, mostra que seu ego está no comando. Quando perde a postura para ser entendido, talvez já tenha entregado mais poder do que percebe. O conceito estoico é estabilidade interior. A pessoa estável não é passiva, ela apenas não é arrastada por qualquer provocação. Ela responde quando a resposta é útil, cala quando o silêncio preserva a dignidade, age quando a ação é necessária e não transforma cada ataque em espetáculo. Imagine duas pessoas em uma discussão. Uma fica defensiva, acelera, interrompe, fala alto, tenta provar valor.
A outra respira, escuta, responde com poucas palavras, mantém firmeza no olhar e não perde o próprio centro. Normalmente, a segunda transmite mais força, não porque falou mais, mas porque precisou menos. A calma tem peso. Não a calma fingida de quem engole tudo por medo, mas a calma real de quem sabe que não precisa se desorganizar para se posicionar. A aplicação prática é treinar a pausa antes da defesa. Quando sentir vontade de reagir, respire e faça uma pergunta interna. O que eu quero proteger agora? Minha dignidade ou meu ego? Essa pergunta expõe muita coisa. A dignidade fala com firmeza, o ego fala com pressa. A dignidade busca clareza, o ego busca vitória. A dignidade sabe encerrar. O ego quer continuar até dominar a cena. Se for necessário responder, use frases curtas. Eu entendo seu ponto, mas não concordo. Não vou discutir nesse tom. Posso conversar quando houver respeito. Minha decisão está tomada. Não preciso provar isso agora. Frases curtas protegem você do excesso. Quando você fala demais em estado emocional, aumenta a chance de se trair. Diz coisas que não queria. Abre portas desnecessárias. Se expõe para quem não merece acesso. Depois volta para casa e pensa em tudo que poderia ter evitado. A calma também inclui postura corporal. Relaxe os ombros, baixe o tom, diminua a velocidade, olhe sem desafiar. Não corra para preencher cada silêncio. O silêncio, quando você está centrado, trabalha a seu favor. O estoico sabe que nem toda batalha merece sua energia. Algumas vitórias são apenas perdas disfarçadas. Você vence o argumento, mas perde a paz. Prova seu ponto, mas abandona sua postura. Cala o outro, mas sai menor por dentro. A frase prática é: eu não preciso me descontrolar para ser firme. Leve isso para conflitos, críticas, relações e redes sociais. Calma não é ausência de força. Calma é força sob comando. Número 10. Você se torna inesquecível quando para de performar. O problema comum é viver como personagem. Você tenta parecer mais forte do que está, mais feliz do que está, mais seguro do que está, mais desapegado do que está, mais bem resolvido do que está. Cria uma imagem e depois se torna prisioneiro dela, porque agora precisa sustentar a atuação. Isso é exaustivo. A performance constante divide você em dois: o que sente e o que mostra, o que pensa e o que publica, o que vive e o que tenta provar, o que precisa e o que finge não precisar. O conceito estoico é viver de acordo com a natureza e com a virtude. Isso significa parar de construir uma vida para parecer algo e começar a construir uma vida para ser algo. Ser mais disciplinado, não apenas parecer disciplinado. Ser mais calmo, não apenas postar frases sobre calma. Ser mais honesto, não apenas criar uma imagem de profundidade. Ser mais firme, não apenas parecer intocável. A verdadeira presença nasce da congruência. Quando o que você faz, fala e valoriza começa a apontar para a mesma direção, você transmite força sem esforço. Não precisa performar mistério, não precisa forçar superioridade, não precisa fabricar indiferença. Você apenas está mais inteiro. A aplicação prática é remover uma atuação por dia. Pergunte: onde estou tentando parecer algo em vez de trabalhar para ser? Talvez você tente parecer ocupado para se sentir importante. Pare, trabalhe com foco real. Talvez tente parecer indiferente para esconder carência. Pare, construa autonomia emocional. Talvez tente parecer forte para nunca admitir cansaço. Pare, cuide de si com maturidade. Talvez tente parecer feliz para evitar perguntas. Pare, seja reservado, mas não falso consigo. Não significa expor sua vida para todos. Discrição é virtude, mas existe diferença entre discrição e teatro. O estoico não precisa mostrar tudo, mas também não mente para si mesmo. Quando você para de performar, alguns ambientes perdem o encanto.
Algumas pessoas perdem acesso, algumas relações perdem sentido. Isso acontece porque parte da sua vida era sustentada por uma versão sua que já não cabe. Aceite o desconforto. Ser verdadeiro pode reduzir a plateia, mas aumenta a paz. A frase prática é: eu prefiro ser respeitado pela minha verdade do que aceito pela minha máscara. Isso muda sua postura. Você deixa de buscar impacto e começa a buscar alinhamento. Deixa de perguntar, como pareço? E começa a perguntar, quem estou me tornando? Deixa de viver para ser lembrado e começa a viver para não se abandonar. E existe um paradoxo aqui. Quando você para de tentar ser inesquecível, sua presença se torna mais forte, porque pessoas sentem quando alguém não está implorando por atenção. Sentem quando alguém não está atuando. Sentem quando alguém fala a partir de um centro interno. A performance chama a atenção por um momento. A autenticidade firme permanece na memória. Número 11. A liberdade começa quando você aceita que não será escolhido por todos. O problema comum é transformar rejeição em identidade. Alguém não te escolhe e você pensa que não é suficiente. Uma oportunidade não vem e você acha que não tem valor. Um grupo não te acolhe e você questiona quem é. Uma pessoa vai embora e você conclui que existe algo errado em você. Essa é uma interpretação perigosa. Ser rejeitado em um lugar não significa ser inadequado para a vida. Significa que ali não houve encaixe, maturidade, interesse, timing, reconhecimento ou reciprocidade. Às vezes a rejeição protege, às vezes corrige rota. Às vezes revela que você estava tentando caber onde precisaria diminuir partes importantes de si. O conceito estoico é não colocar sua identidade em coisas externas. Ser escolhido é externo. Ser aprovado é externo. Ser desejado é externo. Ser reconhecido é externo. Você pode preferir essas coisas, mas não pode depender delas para se manter de pé. O que depende de você é sua conduta. Se você agiu com verdade, se entregou esforço honesto, respeitou seus valores e aprendeu com a experiência, então a rejeição não precisa virar condenação. Ela é informação. Dolorosa, talvez, mas ainda assim, informação. A aplicação prática é separar dor de significado. Diga, isso doeu, mas não complete automaticamente com logo eu não tenho valor. Diga, essa pessoa não me escolheu, mas não complete com ninguém me escolherá. Diga, essa oportunidade não veio, mas não complete com meu esforço não serve. A mente machucada exagera. O estoico corrige o exagero. Você pode sofrer sem criar uma história contra si mesmo. A frase prática é: nem toda rejeição é medida do meu valor. Leve isso com seriedade. Se não foi escolhido, volte para o seu centro. Aprenda o que puder. Ajuste o que for seu. Solte o que pertence ao outro. Continue construindo. A vida não pede que todos te escolham. Pede que você não se abandone quando alguns não escolherem. Isso é maturidade emocional. Número 12. O homem e a mulher livres constroem valor em silêncio. O problema comum é querer reconhecimento antes de construção. Muitas pessoas querem ser admiradas antes de se tornarem admiráveis. Querem respeito antes de consistência. Querem atenção antes de substância. Querem influência antes de domínio próprio. Querem colher antes de plantar com paciência. Então vivem buscando sinais externos enquanto a base interna continua fraca. O conceito estoico é trabalhar no caráter antes de exigir aplauso. O estoico entende que valor real não se declara, se constrói nas escolhas pequenas, na disciplina diária, na forma como responde à pressão, na maneira como trata pessoas quando não há benefício, no cuidado com a palavra, no domínio dos impulsos, na capacidade de fazer o que precisa ser feito sem plateia. Você se torna menos dependente da aprovação quando está ocupado construindo algo sólido.
A aplicação prática é escolher um campo de construção silenciosa. Corpo, mente, trabalho, fé, rotina, comunicação, finanças, estudo, família, presença, autocontrole. Escolha um. Comece. Não anuncie demais. Não peça validação cedo demais. Não transforme o processo em espetáculo. Trabalhe. Ajuste. Aprenda. Repita. A confiança que nasce disso é diferente. Ela não depende de elogio porque foi construída em provas privadas. Você sabe o que fez, sabe as tentações que venceu, sabe os dias em que continuou sem vontade, sabe as escolhas que ninguém viu, sabe o preço pago para se tornar mais firme. Isso cria uma segurança silenciosa. A frase prática é: eu construo valor antes de buscar reconhecimento. Quando você vive assim, a aprovação vira consequência possível, não alimento essencial. Se vier, você recebe com sobriedade. Se não vier, continua, porque sua motivação já não é apenas ser visto, é ser melhor. E isso muda tudo. O mundo pode ignorar por um tempo. Pessoas podem não perceber. Resultados podem demorar. Mas cada dia de construção fortalece a única coisa que ninguém pode fazer por você, sua estrutura interna. No encerramento, preciso ser claro com você. Ninguém está pensando tanto em você quanto sua insegurança diz. Você não controla a opinião dos outros. A necessidade de aprovação te torna manipulável. A indiferença do mundo pode ser liberdade. Muitas relações são condicionais. Ninguém vem te salvar. O tempo apaga muita coisa. Ser mal interpretado não é emergência. A calma é mais forte que defesa desesperada. A vida fica mais leve quando você para de performar. A rejeição não define seu valor. E o valor verdadeiro se constrói em silêncio. Essa é a postura estoica. Você para de pedir permissão para existir. Para de viver como se estivesse em julgamento constante. Para de revisar cada detalhe da própria imagem. Para de se explicar para quem não quer entender. Para de medir seu valor por atenção, resposta, aplauso ou escolha. Você volta para o que depende de você. Sua conduta, sua disciplina, sua palavra, seu silêncio, sua ação, seu caráter, sua capacidade de aprender, sua coragem de continuar. Quando você entende que ninguém vem te salvar, você para de esperar. Quando entende que nem todos vão te aprovar, você para de se vender. Quando entende que muitos esquecerão seus erros, você para de carregar vergonha antiga. Quando entende que sua paz vale mais que uma imagem perfeita, você começa a viver. E isso não te torna frio, te torna firme. Você ainda ama, mas não implora. Ainda se importa, mas não se abandona. Ainda escuta, mas não se submete a qualquer julgamento. Ainda busca crescer, mas não precisa provar cada passo. Esse é o tipo de liberdade que assusta quem vive de performance. Porque uma pessoa que não precisa ser aprovada por todos se torna difícil de controlar. Ela não corre atrás de migalhas, não muda valores por aplauso, não se desespera diante de rejeição, não entrega a própria identidade a quem não conhece sua história. Ela caminha com mais silêncio, mais peso, mais clareza. Se este vídeo falou com você, deixa o seu like, se inscreva no canal O Grande Estoico e comenta exatamente: a partir de hoje sou uma nova pessoa. Escreva também seu país e sua cidade ou o local de onde está assistindo. Esse comentário é um compromisso público com uma vida menos dependente de aprovação e mais guiada por caráter. Também ajuda outras pessoas a perceberem que existe uma comunidade inteira escolhendo autodomínio em vez de carência emocional. Compartilhe este vídeo com alguém que vive se preocupando demais com o que os outros pensam. E leva esta frase com você: você não precisa ser aprovado por todos para viver com dignidade. Precisa apenas parar de abandonar a si mesmo para tentar caber na mente dos outros.